o Flamengo, ele é campeão brasileiro, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Vamos falar sobre isso. Tem também torcedor rubro-negro Felipe Luiz da tapa de pelica. Abel pego na mentira, chorando, rapaz. Jogador anuncia aposentadoria, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu N é campeão. Botão aqui embaixo, inscrever-se, achando o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo é N. 9 vezes campeão brasileiro, o maior campeão brasileiro de todos os tempos. Não, Pedrão. O maior é o Palmeiras, que tem 12. Quem disse que o Palmeiras tem 12? 4, o Ricardo Teixeira assinou e deu para o Palmeiras, reconhecendo o Robertão e a Taça Brasil como campeonato brasileiro, sendo que não era campeonato brasileiro. Era qualquer outra coisa, mas não era campeonato brasileiro. A denominação Campeonato Brasileiro surgiu em 1971, com seu primeiro campeão sendo o Atlético Mineiro. E com essa denominação, o Flamengo é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro, com 9 títulos. O Palmeiras vem junto com o Santos com 8 títulos em seguida. O Flamengo ontem somou 78 pontos. Palmeiras tem 73, meteu 3-0 no Atlético Mineiro fora de casa. Mas não adiantou de nada, porque na última rodada, o Palmeiras só chega a 76, o Flamengo já tem 78, portanto, já é o campeão. Aliás, um campeão com autoridade, um campeão com 23 vitórias em 37 jogos, 9 empates, apenas 5 derrotas, 75 gols marcados, 24 sofridos, 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz, que chamavam de estagiário, vocês jamais viram sair dessa boca aqui essa palavra em relação ao Felipe Luiz. Teve críticas, é claro, e sempre vai haver críticas, ainda mais no comando técnico do Flamengo. Agora, chamar o cara de estagiário, vocês realmente nunca viram nesse canal. E que chamou também, cara, é campeão. Tô nem aí. Se discute muito a renovação do Felipe Luiz após o título do campeonato. O Felipe falou: se depender de mim, estou renovado. Não depende só de mim. Claro que quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira. Para isso, trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar. Cara, vai renovar com o Flamengo. Tá bem encaminhado. O Flamengo consegue a tríplice coroa, Carioca, Brasileiro e Libertadores, e o Palmeiras conquista a trivice coroa. Já teve algum time aí que conseguiu a trivice coroa? Porque o Palmeiras foi vice do estadual, foi vice da Libertadores e é vice do Campeonato Brasileiro. Pois é, um feito assim realmente impressionante que consegue a equipe de Abel Ferreira. 73.244 pessoas foi o público presente do estádio do Maracanã, um negócio impressionante, que foi a média de público do Flamengo nesse ano de 2025 no Maracanã. O Felipe Luiz, o Flamengo também, mas no caso do Felipe Luiz, como pessoa, é a primeira pessoa a conseguir conquistar o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil como jogador e treinador. Isso tudo no primeiro ano de trabalho como profissional na área técnica o torna a façanha ainda maior. Nunca uma pessoa conseguiu conquistar o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil como jogador e treinador, e o Felipe consegue esse feito. Aliás, ele e o Flamengo, nós, né, somos os atuais campeões da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, do Carioca, da Supercopa
Todos esses torneios, quem é o campeão desse? Flamengo, desse, Flamengo, desse, Flamengo, Flamengo. Flamengo é o maior. Se a gente juntar as 3 principais competições, o Flamengo tem 9 brasileiros, 5 Copas do Brasil e 3 Supercopas e vai para a disputa de mais uma Supercopa, né? O Flamengo que, desde que a Supercopa voltou, só ficou de fora de uma disputa, né? Que foi a de 2024, quando Palmeiras e São Paulo tiveram essa disputa. E agora o Flamengo só aguarda com muita tranquilidade seu adversário para a Supercopa. Vasco e Fluminense num lado da chave da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians do outro lado da chave da Copa do Brasil. O Arrascaeta, que para mim tem que ser eleito o melhor jogador do campeonato, é o vice-artilheiro do campeonato brasileiro, e não vai ultrapassar o Caio Jorge porque ele não vai jogar essa última rodada contra o Mirassol. E ele revelou que ele tomou uma bronca do Felipe Luiz. Pois é, ele falou: nossa, o Felipe Luiz é chato, nossa, ele tava brigando comigo hoje ali. Eu já tava morto, mas ele falou: Carvalho, Arrasca, pressiona os caras. Mas é um cara que eu tenho muito respeito por ele, acredito que isso é o principal, conhece muito bem cada um de nós, é um treinador muito promissor, se ele quiser ainda vai evoluir muito, falou de Arrascaeta. É isso aí, até o final, pressionar, manter a peteca lá em cima, 1-0, não estava garantido. E isso aí é que o diferencia como treinador de futebol e quer mais. Falou, tocou num ponto muito importante na entrevista coletiva de ontem, dizendo que agora, lógico, tem o Mundial, mas tem que olhar para o próximo ano para ver se os jogadores continuam com a mesma fome, se não continua, negocia. Nós já vivemos isso no passado, de num ano conquistar tudo e aí no outro acha que vai melhor ainda, cai muito de nível, porque os caras ficam de barriga cheia, então é algo que o Flamengo já passou e essa diretoria precisa observar bem determinados comportamentos a partir de agora fora e dentro de campo. A Arrascaeta e o BH chegaram aos 17 títulos conquistados com a camisa do Flamengo, cada vez mais históricos, cada vez mais degraus acima, galgando cada vez mais degraus nas prateleiras dos maiores ídolos da história do Clube de Regatas do Flamengo, um negócio assim realmente impressionante, e a conta segue, porque tem o Mundial, no ano que vem tem a Recopa, tem a Supercopa também, aí Carioca de novo, Campeonato Brasileiro, e aí recomeça naturalmente tudo de novo. Além de ser vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols, o Arrasca é quem deu mais assistências, 14, quem tem mais participações em gols, 32 participações em gols, um negócio realmente impressionante. Falando sobre permanência do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, ele também falou: no Brasil é complicado ter um trabalho longevo, no Flamengo é mais difícil ainda. Quantas noites cheguei aqui para falar depois de derrota e é duro. Você é massacrado. E a opinião daqui convence o torcedor, falou Felipe Luiz. De fato, desde 2011/2012 não tínhamos um treinador que ficasse por um ano completo no cargo de técnico do Flamengo. E o Felipe Luiz ele conseguiu romper essa barreira. O Tite ficou 11 meses, né, quase completando ali 12 meses. Vem o Felipe ele consegue manter, mas porque ganhou título também, né? Ganhou vários títulos, é um desempenho. Ah, mas o Flamengo tem muito dinheiro. Mas já esse dinheiro já esteve à disposição de outros treinadores e esses treinadores não conseguiram traduzir isso em título, né? Em conquistas, em cada vez mais formação, em cada vez mais formação de ídolos. Nem sempre foi assim. Então tem que valorizar sim o trabalho do treinador. O Flamengo antecipou com a vitória em cima da equipe do Ceará a sua ida para o Catar e vai jogar com sub-20
contra o Mirassol, na casa do Mirassol, no Maião. Aliás, o Flamengo também confirmou a sua campanha invicto, jogando dentro de casa. O Flamengo foi campeão invicto, jogando partidas no Maracanã. O Flamengo não perdeu nenhum jogo como mandante no Maracanã. As 5 derrotas do Flamengo foram fora de casa. Agora o jogo é fora de casa, então... o Fluminense no Maracanã, mas o Flamengo não era o mandante naquela oportunidade era o Fluminense. O Flamengo como mandante no Maracanã não perdeu nenhum jogo, pessoal. Um desempenho assim, realmente estrondoso e bom também como visitante. O Flamengo melhor visitante do campeonato. Mas voltando a falar sobre a antecipação da ida ao Catar, campeão brasileiro fará o último compromisso pelo torneio nacional com Sub-20 e embarcará sábado, pessoal. Às 3 horas da tarde, no sábado, o Flamengo embarca para o Catar, onde no dia 10 o Flamengo enfrenta a equipe do Cruz Azul. E o Flamengo tem motivos para antecipar esse planejamento. O Flamengo, ele olha para o ano passado, vê como foi bacana o ano do Botafogo, mas o Botafogo realmente teve uma participação paupérrima no Mundial de Clubes, justamente porque fez tudo às pressas e coisa e tal, chegou cansado, estafado e acabou perdendo lá para a equipe do Pachuca. Então o Flamengo leva isso como exemplo para não ser eliminado nas quartas de final. O próprio Felipe admitiu isso, que vai ser uma partida difícil. De fato vai ser difícil, não vai ser um jogo fácil. O pessoal falando em PSG, mas calma, tem um Cruz Azul, depois tem o Pirâmides, e aí sim, né, para enfrentar o campeão europeu, que é o Paris Saint-Germain, que de fato é a equipe mais desafiadora desse torneio, que já está na final, né? E aí, o Boto, após o jogo, no campo, o planejamento para 2026 já está sendo feito há um tempo, agora é só questão de time, e o time somos nós que vamos definir, não é a imprensa, a torcida, mas já está mais do que feito, disse o José Boto. Tem algumas questões a definir em relação à pré-temporada, né? Se vai ser nos Estados Unidos, se não vai ser. Acho que o Flamengo está condicionando isso à sua participação no Mundial de Clubes, né? O Flamengo pode entrar de férias apenas no dia 18, caso chegue à final contra o Paris Saint-Germain. Enfim, muita coisa ainda para rolar debaixo da ponte. E o Flamengo naturalmente definir a sua pré-temporada, mas em relação a reforço, o Flamengo já está bem avançado. Enfim, várias outras situações também. O BAP, após o jogo, falou o seguinte: nós nos planejamos para isso. Sempre disse que a prioridade nossa era o Brasileiro e Libertadores, tanto que o prêmio do Brasileiro é maior que o da Libertadores. Cumprimos com o que a gente esperava. Nos planejamos exatamente para o que estamos conquistando. Estou muito feliz. Espero que a gente continue sendo campeões da P toda, para desespero dos detratores, dos cretinos hipócritas, que nada sabem, inclusive da terra da garoa. Falou o BAP numa clara alusão ao Palmeiras, né? Uma clara alusão ao Palmeiras. A dona Leila Pereira, que vociferou durante todo o ano contra o Flamengo, né? Dizendo que o Flamengo é malvado, que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo, aquela história da carochinha toda que a gente pôde observar, mas que o Flamengo conseguiu vencer tudo isso. Aliás, tem fala do Abel Ferreira nesse vídeo também, é um cara que realmente não aceita perder, mas o gol do título foi do Samuel Lino, numa jogadaça do Flamengo. Para mim, o melhor em campo foi o Jorginho, sobretudo nas jogadas que ele fez ali do lado esquerdo, realmente desequilibrou a partida do Jorginho, jogando uma partida difícil, adversário recuado. O Ceará, eu falei, não é fácil, tá lá embaixo, em função do seu ataque. O Ceará tem o segundo pior ataque da competição, só tá atrás do Sport. Não obstante, tem a quinta melhor defesa do campeonato. Então não é qualquer defesa, não é qualquer um, que já teve equipes aí. O próprio Cruzeiro perdeu para o Ceará no Mineirão como mandante. Talvez, se o Cruzeiro tivesse vencido o Ceará,
estaria ali na disputa pelo título até as rodadas derradeiras. Não estava muito em função desse resultado do Ceará. Eu falei, vai ser difícil. Foi difícil, mas o Flamengo dominou a partida, controlou o jogo, fez o gol. Ainda no primeiro tempo, controlou os nervos, não foi impaciente, foi tranquilo e conseguiu essa vitória. Após o jogo, Samuel Lino falou, esse foi o gol do título, mas a comemoração foi para uma pessoa especial. Eu estava tentando e o time dos caras fechado, tentei, busquei e depois de tanta tentativa saiu o gol. Mostra como sou resiliente, luto, batalho, não só nesse jogo, mas na minha carreira. Fui presenteado com o gol do título e fui feliz. Falou o Samuel Lino num passe maravilhoso do Carrascal, uma enfiada de bola linda que ele deu pro Lino, que fez o gol. Após o jogo, o Jorginho rasgou elogios ao Flamengo e aos companheiros de equipe. A energia é sensacional, a conexão do grupo é um pelo outro. Aqui não tem ego nenhum. Falou o Jorginho, né, que para mim foi o melhor dentro de campo. Agora, vamos ao senhor Abel Ferreira, que não tem absolutamente nenhuma vergonha na cara para dar esse tipo de declaração aqui. Ele falou, estamos frustrados e desiludidos, perdemos para nós mesmos. Não, vocês não perderam para vocês mesmo. Vocês perderam para o Flamengo com um gol do Danilo, que ele subiu a 2,40 m de altura. Vocês perderam para o Flamengo. Meu vice, nosso vice. Você é meu bivice. Vice da Libertadores e vice do Brasileiro. Independente do que houve no jogo, porque há um asterisco no jogo, há um asterisco. Há um asterisco no quê, senhor Abel Ferreira? E ele fala mais aqui. Quantas vezes você me ouviram dizer que seria contra tudo e contra todos? Quantas vezes me ouviram dizer que depois do jogo contra o São Paulo muita coisa mudou? O que? A arbitragem parou de beneficiar o Palmeiras? Tô perguntando, não tô acusando. A mim só engana quem eu quero. Ah, é? E você não engana ninguém. Tenho orgulho em ser treinador do Palmeiras e volto a dizer, o dia que vocês sentirem que eu não represento o Palmeiras à altura, não quero receber mais nenhum real. E ele continua. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Esse ano fomos vice em quase todas as competições. Vocês viram o beijo que eu dei na medalha da Libertadores? Cara, eu sabia que ele tinha dado esse beijo na medalha da Libertadores para depois usar isso como argumento. Eu sabia. Ele viu o Pepe Guardiola fazer isso na final da UEFA Champions League de 2021, se não me falha a memória, contra o Chelsea. E aí depois, vou imitar isso aqui, que aí depois eu falo, foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e de ser palmeirense. Não há asterisco nos nossos títulos. Porra, asterisco não tem. Tem um enorme, só tem asterisco. 4, então, nem existe. E o cara lá assinou um documento e reconheceu. Agora, quando é mundial, o buraco é mais embaixo, né? Aí não conseguiu reconhecimento na FIFA. O BH, pessoal, anunciou que vai se aposentar. Pois é, em 2026. E ele fala, meu desejo e minha vontade é terminar no Flamengo. Eu acho que esse momento está chegando ao fim. Vou jogar esse último ano pelo clube. Quem sabe pendurar a chuteira, disse BH27, o Bruno Henrique, ídolo lendário, legendário, um dos maiores ídolos da história do clube de regatas do Flamengo, com gols em decisões, gols em finais, gols em não finais, gols em Libertadores, jogada em final de Libertadores, uma coisa assim realmente impressionante o desempenho do Bruno Henrique. Foi oscilante esse ano, verdade? Passou por um momento difícil, extracampo, mas está aí, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mais uma vez, BH27, lendário! Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.